Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. E o assunto de hoje é referente à predestinação. Diz os calvinistas que Deus é soberano, é Ele quem escolhe, determina e predestina, quer quem seja para a salvação ou para a perdição eterna. Porém, os arminianistas, eles acreditam que Deus salva o homem pela presciência, ou seja, que o ser humano tem livre-arbítrio para escolher a salvação ou não. Porém, nenhum e nem outro estão sequer próximos da verdade. Porque homem algum pode ser salvo. Homem algum foi predestinado à salvação. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Veja por você mesmo o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24, 25 e 30, aonde diz: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Deixa crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e o atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Veja bem. Não existe salvação para o joio. O joio já foi determinado a ser queimado. O trigo não precisa de salvação, porque já foi determinado que ele seja guardado no celeiro. Veja bem, esta parábola do joio e do trigo diz respeito exatamente a nós. Veja por você mesmo o que consta no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O homem em si mesmo é apenas pó. O pó é o joio. Sim, meu querido amigo, este corpo humano, através desta mentalidade da carne representada pelo ego, retornam ao pó tal como era. O espírito, que é o trigo, volta para Deus. É exatamente isto que diz respeito à predestinação. Já foi predeterminado que o pó retorna ao pó e que o espírito retorna a Deus. Não existe salvação para o joio, muito menos para o trigo, porque já foi determinado que o trigo, que é o espírito, retorna ao céu. E o joio, não adianta clamar por salvação, porque já foi predestinado a retornar ao pó da terra. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. É o espírito que dá vida. A carne para nada se aproveita. A carne é o joio. A carne já foi determinada por Deus antes da fundação do mundo a retornar ao pó da terra. Você consegue compreender este mistério a respeito da predestinação? Não? Então veja o que consta no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, e os seus dias serão de 120 anos. O homem é apenas carne. O homem é o joio que retorna ao pó da terra. Por isso é necessário nascer de novo. Veja, meu querido amigo, o que consta no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8. Disse o apóstolo Paulo, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Então, do que se queixa o homem? O homem não possui vida em si mesmo, a carne para nada se aproveita. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Os filhos de Deus não correm o risco de retornarem ao pó da terra, porque estes não são carne e sangue, e sim o Espírito. E o Espírito foi predestinado a retornar à casa do Pai. Preste atenção, meu querido amigo, não existe pré-eleição para homens, porque não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Por que exatamente os seres humanos estão tentando alcançar a salvação? Se o ser humano foi predestinado a retornar ao pó da terra? Porque a carne para nada se aproveita, a carne não possui vida em si mesmo. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um espírito.
Não existe salvação para os filhos dos homens, porque não são os filhos dos homens que são filhos de Deus, mas aqueles que nascem de novo. Por isso disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, é necessário que você venha cessar de se identificar com o ego, com esta mentalidade da carne, porque a sua verdadeira identidade é espiritual, não carnal. Pare de tentar salvar o joio. Você não é o joio. A sua verdadeira identidade é espiritual, que é o próprio Cristo. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Disse o apóstolo Paulo: fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando a mentalidade da carne de Paulo morreu, quando o ego foi removido, foi estabelecida a mente de Cristo em seu lugar. Então o apóstolo Paulo compreendeu que desde o princípio a sua verdadeira identidade era a identidade de filho de Deus, que é o próprio Cristo. Disse Paulo: já não sou mais eu que estou vivo, mas é Cristo que vive através de mim. Veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Disse o apóstolo Paulo: não sou eu que estou afirmando, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. A verdadeira vida espiritual, que era Cristo, foi manifesta a Paulo. E Paulo compreendeu que a mentalidade da carne era apenas uma ilusão, que o ego proveniente da carne era apenas uma pedra de tropeço, sim, um véu que estava ofuscando a sua verdadeira identidade. Quando foi removido o ego, este véu da carne, o apóstolo Paulo compreendeu que a verdadeira identidade dele era a identidade de Cristo. Disse ele: já não sou mais eu que estou vivo, mas é Cristo que está vivendo através de mim. Porque desde o princípio sempre foi Cristo. Foi o verbo que se fez carne. Sim, era o verbo que era a verdadeira identidade de Paulo, que é o próprio Cristo. Também, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53, diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em si mesmo. Estamos falando do despertar do Espírito de Cristo, porque a nossa verdadeira vida espiritual é a vida de Cristo. Sim, meu querido amigo. É o verbo que se fez carne. A carne não possui vida em si mesmo. Se você está vivo, é porque o Espírito de Deus está agindo através de você. Quer que eu te ajude a entender melhor este assunto? Sim, eu vou te ajudar. Preste atenção neste mistério. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Preste atenção neste mistério. Disto depende a sua vida, em despertar para esta realidade espiritual. Repito, livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, disse o apóstolo João: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nenhum ser humano sequer morreu desde o princípio da fundação do mundo, porque os seres humanos não possuem vida em si mesmo. A vida que está no homem é a vida do verbo, porque foi o verbo que se fez carne. Então, aqui diz as Escrituras que foi o cordeiro que foi morto desde o princípio da fundação do mundo. Sim, foi Cristo que morreu através dos homens, porque a vida do homem é exatamente o próprio Cristo. Prova disso que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Sim, desde o princípio. Quem tem morrido, por assim dizer, é Cristo através do homem, porque foi o verbo de Deus que se fez carne. A vida do homem é o verbo de Deus. Prova disso que no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz: há um só corpo e um só espírito. O Espírito de Cristo se desdobrando através de todos nós. Um único ser, o ser de Deus, se desdobrando através de todos nós, porque nós somos a manifestação visível, individual, da pessoa de Deus neste lugar. Repito, foi o verbo que se fez carne. Nós somos a manifestação visível de Deus neste lugar. Por isso diz que o cordeiro é que foi morto desde a fundação do mundo. Quando cada indivíduo estava morrendo, ali Cristo estava morrendo através do homem. Os seres humanos não podem morrer, porque estes não possuem vida em si mesmo. Porque a vida que está no homem pertence a Deus. É o próprio Deus que é o verbo. Prova disso aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40, diz: então o rei dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Repito, então o rei dirá, naquele último dia: em verdade vos digo que quando fizestes o bem ou o mal a qualquer uma das pessoas, a mim o fizestes. Porque todos nós
somos o ser de Deus em manifestação, pois foi o Verbo de Deus que se fez carne, e não a carne que se fez verbo. Neste caso, do que se queixam os homens? De alcançar a salvação, de predestinação. Se a vida que se encontra no homem, que é a verdadeira identidade de cada um de nós, é o próprio Senhor, é óbvio, meu querido amigo, que Deus não precisa ser predestinado à salvação, porque Ele próprio é a salvação. E Ele é a sua verdadeira identidade. Então, do que se queixam os homens? Homem algum sequer morreu desde o princípio da fundação do mundo, porque foi o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Porque eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, disse o Senhor. Ele é exatamente a nossa identidade em manifestação. Prova disso é que no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, disse o apóstolo Paulo: se somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Deus não nega que a nossa verdadeira vida é a vida dele. Você pode negar que na essência você não é o próprio Deus, mas Deus não nega que na essência ele é exatamente a sua pessoa em manifestação neste plano físico. Sim, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 3 e 10, disse o Senhor Jesus: a parábola da ovelha perdida, preste atenção. De 100 ovelhas, quantas se perderam? Apenas uma. E esta uma que havia se perdida foi salva. 100% das ovelhas são salvas. Não 99%. Nenhum se perde. Porque todos nós somos o ser de Deus. Não há como se perder. Não há como ir para a condenação eterna. O que é condenado à condenação eterna é exatamente o pó, que não possui vida em si mesmo. É apenas o pó que retorna ao pó. O Espírito é a própria vida de Deus, que não teve princípio e também não tem fim. Nenhuma ovelha se perde, porque todos nós somos a manifestação de Deus. Como poderia algum homem se perder se a verdadeira vida do homem é Cristo? Que predestinação, que palhaçada é esta? Que o sistema religioso tem aplicado dentro da igreja? Arminianismo e calvinismo. Dois lados da mesma moeda, os dois lados estão equivocados. Em primeiro lugar, não há salvação para o ego, para o joio. O joio retorna ao pó da terra, tal como era. O trigo, que é a verdadeira identidade, que é o verbo de Deus, que é a nossa vida, retorna ao seu lugar de origem, que é o reino dos céus. Preste atenção. No plano de Deus, nenhum ser humano se salva. Porque simplesmente eles nunca tiveram vida para alcançar a salvação. O que é salvo não é o ego, é o espírito, mas o espírito não precisa ser salvo, porque o espírito é o próprio Deus. Você consegue entender esta maravilha, meu amigo? Ainda não? Então, para encerrar, me acompanhe na leitura do livro de Efésios, no capítulo 1, versículos 4 e 5, onde o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação: como também nos elegeu nele, veja, a predestinação, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Todos os seres humanos foram eleitos através de Cristo. Repito, como também nos elegeu nele. Mas o que vem a ser exatamente isso? Veja, livro de Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo é a verdadeira identidade do homem que se encontra em nós. É exatamente por isso que diz, como também nos elegeu nele, porque a nossa verdadeira identidade espiritual é Cristo. Nós fomos eleitos através da pessoa de Deus, porque nós somos o Filho de Deus, o Filho amado do Senhor. Repito, como também nos elegeu em Deus, porque o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, isto é, a verdadeira identidade do homem, é Cristo. Você consegue compreender esta maravilha? Que a sua verdadeira identidade espiritual é Cristo? E esta sua personalidade humana, o ego, esses pensamentos da carne, apenas uma ilusão que irá retornar ao pó. Mas a sua verdadeira vida espiritual, que é a vida de Deus, entrará no gozo eterno, meu querido amigo. Veja, para encerrar, livro de Colossenses capítulo 1,
versículos 15 ao 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Sim, todos nós existimos na pessoa de Deus. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo subsiste na pessoa de Deus. Nós existimos e se movemos através da pessoa de Deus neste lugar, porque nós somos a manifestação do Verbo de Deus, um único ser, o ser de Deus, que assumiu a nossa natureza humana, e nós existimos através da vida, que é o próprio Senhor em manifestação. Uma única vida, eterna. O corpo não possui vida em si mesmo, o corpo não morre. Ele apenas retorna ao pó tal como era. Mas o Espírito, que é a verdadeira vida nossa, que é a vida de Deus, retorna ao reino eterno, meu querido amigo. E lá você tomará consciência da sua verdadeira identidade. Quer você desperte da sua verdadeira identidade aqui ou não, pouco importa. Porque lá do outro lado, você entenderá este mistério de Cristo em nós, a esperança da glória. Está dado o recado. Reflita com extrema atenção. Se vocês têm compreendido estes mistérios, compartilhe esses vídeos. Tem outras pessoas que precisam saber dessa verdade. Eu estou fazendo a minha parte, mas eu estou aqui sozinho. Juntos somos mais fortes. Compartilhe. E até o próximo vídeo, meus queridos amigos.